Dia 3 de outubro de 2021, retomamos aqui o nosso estudo. Então estamos aqui na página 87 do livro, estamos fazendo a parte 3, a parte 4 desse, tenho certeza, né, gente? A parte 4 do livro, deste capítulo 8, tá? Então já gravamos 3 vídeos deste capítulo 8 e estamos indo para o 4º vídeo. Só deste estudo deste capítulo. Então, com o título A Vida Contemplativa traz uma consciência da vida indestrutível. Nós saímos de um vídeo curto, Acorda Tu Que Dormes. Fizemos algumas considerações sobre este tópico aqui no vídeo passado. E agora nós estamos entrando aqui, ó. A vida contemplativa traz uma consciência da vida indestrutível. Por que traz, a vida contemplativa ela traz uma consciência da vida indestrutível? Porque é um trabalho, né, gente? É um trabalho que a gente vai exercendo, a gente vai ganhando consciência, a gente vai exercendo. Então, no início, nos primeiros anos deste trabalho, nós vamos aprendendo a descansar, nós vamos tendo alguns vislumbres de harmonização, tá? Mesmo com ainda a limpeza da consciência, tá? Então, o que vai acontecendo, né? A gente vai estudando, a gente vai se entregando a esses princípios espirituais, praticando com diligência, como sempre diz Joel, estudando, compartilhando, e vamos avançando no caminho, percorrendo o caminho, né? E os problemas, eles não vão deixar de acontecer. A gente sempre precisa pensar que os problemas estão aí porque são os nossos aprendizados, as nossas experiências. E a gente tem, sobre essas experiências, escolhas que nos possibilitam avançar ou não no caminho espiritual, tá ok? Então vamos começar a leitura aqui. Através da vida contemplativa você chega a um estado totalmente novo de consciência. Vida contemplativa, contemplar a presença de Deus, contemplar a presença consciente de Deus, no qual, no entanto, você ainda está consciente de que existem males no mundo, mas não mais se senta para julgá-los ou condená-los, já não os compreende mal. Agora você tem compaixão porque entende porque eles estão acontecendo. Além disso, você sabe que eles devem continuar ocorrendo na experiência de cada pessoa, até que ela seja despertada. Quando um indivíduo é despertado para o fato de que a vida é indestrutível, imortal e eterna, ele não pode temer a morte. E uma vez que ele não mais teme a morte, ele não pode conhecer a morte. Ninguém pode experimentar algo que não seja parte de sua consciência. E quando a morte não faz mais parte da consciência, ele não pode morrer. Deixar essa cena? Sim, sim. Isso é como um buquê de flores. Em poucos dias, a forma das flores parecerá, mas não a sua vida. A vida continuará e se manifestará em outras formas do mesmo tipo de flores, e será a mesma vida. Não será uma vida diferente. A vida que está em um buquê de rosas hoje ou a vida que estava em rosas há 10.000 anos é a mesma vida. É a única onda, né, gente? É uma onda. Sua vida, sua identidade e sua consciência ainda estarão aqui daqui a 10.000 anos. Mas em uma forma diferente, você não vai embora. Apenas sua forma mudará. Que isso é verdade é evidenciado pelo fato de que quando você veio a este mundo, você pesava 6, 7, 8, 9 ou 10 libras. Mas essa forma tem mudado desde então. Até mesmo a forma dos órgãos do corpo mudou. Órgãos não desenvolvidos quando nascemos se desenvolvem e amadurecem, e alguns deles, em certa identidade, pararam de funcionar, mas continuamos os mesmos.
Não há mudança em nós, somos a mesma pessoa, a mesma vida, a mesma consciência. Apesar das mudanças que ocorrem em nossos corpos, o corpo da criança é o do corpo. O corpo da criança não é o do corpo adulto. E o corpo do idoso não é o mesmo do corpo adulto. Mas o indivíduo é o mesmo. A vida é a mesma. A alma é a mesma, a consciência é a mesma, apenas a forma exterior muda. Gente, isso aqui é um passeio, né, na mecânica quântica. Quando nós vamos pegar este mesmo exemplo que Joel nos passa de corpo, ou seja, né, a matéria, transformação. Uma aguinha aqui, celebrar a paz, o espírito onipresente, a vida eterna e imortal e infinita, que é puro amor incondicional. Pegamos um corpo e ele muda as formas. Criança, um feto, do feto ele sai, vira um bebê, do bebê ele vira uma criança, de uma criança ele vira um adolescente, de um adolescente um adulto, de um adulto um idoso, de um idoso ele vai mudando, ele vai sendo esse corpo, ele se dissolve. Então são estágios que são as apresentações que a matéria ela está se apresentando. Uma fruta, ela nasce, ela cresce, ela amadurece e ela é comida. Mesmo assim. Então, o que significa isso, gente? Que nós, seres espirituais, nós nunca morremos e nunca nascemos. Nós permanecemos intactos da mesma forma. O que muda é a percepção de corpo que nós temos, essa percepção material dos 5 sentidos. O que nós estamos vendo aqui agora realmente são ondas eletromagnéticas e isso já foi dito e revisto, né? Então, automaticamente a forma ela muda conforme a nossa percepção, tá? Por exemplo, se nós não nos olharmos no espelho, nós não vamos ter a percepção do nosso corpo, se está velho, se está novo, se está barrigudo ou gordo ou magro. Nós vamos ter uma aparente por causa que estamos vestindo uma roupa. Então nós vamos ter essa percepção porque o nosso corpo está mudando, porque nós estamos sentindo isso. Tá? Uma informação. Então tudo é energia e informação ao mesmo tempo. É a percepção que muda, é a forma que muda, mas o nosso eu verdadeiro, ele continua o mesmo, intacto. Porque você pode ficar sarado, você pode ficar velho e novo, mas a consciência, como o Joel falou, é a mesma, porque só existe uma única consciência. E aí é que está o segredo metafísico para que a gente possa atentar nisso. A consciência, ela é una. E dentro desta consciência una, somos individualizados para quê? Para que rumamos para o caminho da evolução, nos apercebemos como consciência e mudamos as nossas escolhas em relação a esse mundo virtual no qual estamos co-participando, co-criando. Então nós mudamos as nossas escolhas através de uma percepção diferente do mundo que a gente está habitando. Vamos continuar aqui, ó. Assim será que menos que eu seja tirado desta vida, estarei aqui há 1000 anos. Mesmo que a forma possa ser diferente, na verdade, o sexo pode ser diferente e a razão é que o eu, e isso se explica a cada um de nós, não tem sexo. Uma vez que você se torne consciente do eu que você é, você o achará completamente independente do corpo e completamente independente do sexo, manifestando-se como qualquer sexo, mas ainda sendo o eu. Isso é porque o eu é espiritual. O eu é um com Deus. É da natureza de Deus. Portanto, o eu não tem forma finita, mas pode manifestar-se como em ou por meio de uma forma finita. Quando você perceber isso, o aguilhão da morte o deixará, porque você saberá então que você é eu, o E maiúsculo. E esse eu com E maiúsculo sempre será seu estado de consciência, embora você irá progressivamente se elevar até que não haja
nada finito. O eu é o segredo da vida transcendental, com a percepção de que sou eu, ou eu sou, entre parênteses, não tenhas medo, e que eu seja Deus, todo o medo se vai, todo julgamento, toda condenação, e então mesmo quando você olha para o mundo e testemunha as discórdias que mantêm a humanidade em escravidão, o sentimento está aí. Apenas pense, se as pessoas deste mundo pudessem despertar para a sua verdadeira identidade, e isso é tudo, eles não são maus, eles não são ruins, eles estão apenas cumprindo a lei da preservação, e assim nós não sentamos em julgamento sobre eles, porque fizemos a mesma coisa. Próximo subtítulo. Eu não sou. Eu sou. Não tenhas medo. Então, complementando os escritos anteriores aqui. Eu sou. Não tenhas medo. Quando lançamos uma bomba em outra pessoa, uma bomba atômica, uma bomba de ódio ou fofoca, ou se matamos em autodefesa, estamos fazendo exatamente o que o mundo está fazendo. Estamos operando no ponto de vista da lei da autopreservação e eu que estamos tentando preservar é um senso de eu finito, que não tem contato com Deus. É por isso que estamos tentando salvá-lo. Se entendêssemos nossa verdadeira identidade como um com Deus, não teríamos que tentar salvá-lo. Deus pode governar e cuidar do seu próprio universo. Em face do perigo, retiramos o julgamento e percebemos: tudo que é real é mantido por Deus e sustentado por Deus. Tudo que é real é de Deus e é permanente e eterno. Não preciso levantar um dedo para salvá-lo, preservá-lo ou fazer qualquer coisa sobre isso. Eu apenas tenho que ver Deus em ação. Nós devemos nos sentar, não em juízo, mas completamente sem julgamento, na percepção de que este é o universo de Deus. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino está intacto. Tudo que Deus uniu, nenhum homem pode separar. A vida do meu Pai e minha vida são uma só. Portanto, minha vida não pode ser separada pelo pecado, pela doença, pela falta, pela morte, pela guerra, por qualquer outro meio. Nada pode separar minha vida, porque minha vida está unida à vida de Deus. É uma com Deus. Deus mantém minha vida eternamente e imortalmente, e nem a vida nem a morte podem me separar. Podem separar a vida de si mesma ou mudar esse relacionamento. Em face do perigo de qualquer natureza, permanecemos sem julgamento e testemunhamos a Deus. Então, quando a harmonia for restaurada e a proteção e a segurança forem percebidas, podemos repetir com o Mestre: eu de mim mesmo nada fiz, o Pai dentro de mim fez o trabalho. Agora, é claro, fizemos algo que era muito importante e muito difícil de fazer, e que era chegar ao ponto de ser um observador. A disciplina do caminho espiritual consiste na capacidade de disciplinar a si mesmo, de modo a não ver uma cena que precisa ser mudada, alterada, melhorada ou removida, e em abstrair as imagens que este mundo apresenta com essa convicção: sou eu, não tenhas medo. E então fique quieto e testemunhe enquanto Deus faz a transformação da cena visível. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Deixa de fora o homem cujo sopro está em suas narinas, porque ele deveria ser levado em consideração? Estas são as 3 passagens das Escrituras que têm sido a base do meu trabalho de cura desde o início da década de 1930. Antes disso, eu estava fazendo o trabalho de cura, mas sem saber por quê, ou como, ou qual era o princípio. Você poderia dizer que era apenas um dom de Deus, mas no início da década de 30 recebi a revelação destas 3 declarações.
Deixa o homem cujo fôlego está nas suas narinas, porque ele deveria ser considerado. Não tente mudar o homem, melhorá-lo ou curá-lo, e certamente não o julgue ou condene. Não o leve em conta. Em outras palavras, fique quieto em silêncio. E então vem: meu reino não é deste mundo. Portanto, não julgue pela aparência deste mundo, porque em meu reino a harmonia é. Meu reino é um reino espiritual e o céu é estabelecido, assim na terra como no céu. Novamente você interrompe todas as tentativas de mudar, melhorar, curar ou reformar. O segredo do sucesso que tive em meu trabalho nas prisões é ir à prisão sem qualquer desejo de reformar ninguém. Não cego para o fato de que, humanamente, esses homens e mulheres não estavam vivendo de acordo com um padrão espiritual, mas percebendo que tudo o que fizeram foi feito por causa da urgência da lei da autopreservação, por causa da ignorância de sua verdadeira identidade. Portanto, não havia mais condenação para eles do que uma professora tem para um aluno que vem aprender. Ela sabe de antemão que seu aluno não sabe o que vai aprender com o professor, mas não o condena por isso. Ela reconhece que o aluno é ignorante e ela vai mudar essa ignorância transmitindo conhecimento. Assim, quando entro nas prisões, não condeno nem julgo, mas percebo: aqui estão as pessoas que ignoram o fato de que Deus é a vida delas e então não precisam sustentá-las. Deus é o suprimento e eles não têm que obter suprimento, eles são co-herdeiros com Cristo em Deus. Então meu trabalho tem sido esclarecê-los quanto à sua verdadeira identidade, porque uma vez que eles saibam, toda a sua natureza será mudada. Como seres humanos, não há um de nós sem pecado, seja pelo ato de comissão ou no ato de desejar. Somos transformados de um único modo, entrando na consciência de nossa verdadeira identidade e então aprendendo a ficarmos quietos, sabendo que eu sou Deus. E porque o eu é Deus, esse eu governa o seu próprio universo e mantém e o sustenta. De fato, eu sou o pão, a carne e o vinho e a água por toda a sua criação. E, portanto, cada um de nós tem o eu, cada um de nós tem um eu no meio de si, mais perto do que a respiração. Aquilo que o mestre dizia ser a missão do Pai interior, aquilo que cura, salva, redime, ressuscita e alimenta. Esse eu, cada um de nós o tem. Ele é o Cristo. Na consciência desse eu, com E maiúsculo, nós nos tornamos observadores do Cristo em ação e, como observadores do Cristo em ação, somos capazes de rasgar o véu da ilusão e então, em vez de vermos a imagem feia que a mente humana desenhou, começamos a ver a realidade. Mensagem de gabinete. Hoje o noticiário mundial é o centro das atenções porque quer que se viaje. E onde quer que haja notícias do mundo, há medo e ansiedade. Os séculos passados, em que este mundo viveu sem intercessão espiritual, fizeram com que os homens perdessem a esperança de que Deus pudesse salvá-los. Mas o século que produziu grandes mistérios de cura espiritual também revelará a natureza e a identidade do poder espiritual nos assuntos mais amplos da humanidade. Nas mentes da maioria das pessoas preocupadas com os grandes problemas do mundo de hoje, como sempre o grande desejo é a vitória, o capitalismo busca uma vitória sobre o consumismo e vice-versa. Os sindicatos querem mais e maiores vitórias sobre a própria fonte de suas rendas, enquanto, por outro lado, ainda há alguns capitalistas não esclarecidos com sonhos de vitória sobre o trabalho. Nem o Partido Republicano, nem o Partido Democrata, Trabalhista ou Conservador, Socialista ou Liberal querem a paz e a prosperidade das nações, mas sim a vitória sobre os outros.
Quem, a não ser os cegos, pode acreditar que os Estados Unidos e a Inglaterra, a França e os seus aliados venceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Observe a lista de todos eles e pergunte: qual o preço da vitória? E, no entanto, o sangue vital e a riqueza de todas as nações continuam a ser gastos na busca de mais uma vitória. Mas voltar-se agora ao poder espiritual para a vitória seria voltar aos ensinamentos pagãos da era pré-cristã. Sua visão abre para uma cena maior do que os exércitos vitoriosos que marcham em lares e hospitais de civis. De civis? Você pode imaginar algo melhor do que medalhas para abate em massa? Sua visão o levará a alturas maiores do que as alternativas de um tipo de força material em relação a outra? Retire o seu olhar da cena que o materialismo pintaria para você e vire-se para dentro e veja que promessa você encontra enquanto o seu olhar sai da cena exterior e vai para o reino interno. Que visão você tem quando a palavra vitória é retirada do pensamento? Que visão você tem quando a palavra vitória é retirada do pensamento? Quando a vitória não é mais seu objetivo, o poder espiritual se revela a você. Então, findamos aqui o capítulo número 8, tá? Estamos na página 91, já entrando no capítulo 9 no próximo vídeo, gente. Nós vamos fazer algumas considerações aqui deste longo trecho que nós lemos. Bom, e a gente, claro, né, a gente vai repetir algumas coisas aqui que a gente já falou anteriormente. Por quê? Porque aqui diz, Joel fala o seguinte, né? Quando a vitória... o que é a vitória? Vencer na vida, né, gente? Tem uma metafísica por trás disso, vencer na vida. Quando nós olhamos humanamente para vencer na vida, você diz assim, que vencer na vida é você ter a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, você ter a sua condição financeira totalmente independente dos parentes, familiares, totalmente independente do mundo, você cria o seu próprio império. E aí você tem sucesso na vida, você vence na vida. Mas vencer na vida numa conotação espiritual é outra coisa. Vencer na vida numa conotação espiritual é acordar do sonho hipnótico universal da crença em dois poderes. Esse é o vencer que nós devemos buscar. Não é o vencer com coisas materiais. Então ali, Joel rasga o véu entre linhas aqui, dizendo assim, quando a vitória não é mais o seu objetivo, o poder espiritual se revela a você. Quando nós olhamos algumas questões de pessoas, né, que falam o seguinte, gente, que não tem dinheiro para fazer tal coisa, que vão esperar melhorar a sua situação para fazer qualquer coisa, e assim se segue, porque muitas vezes nós acabamos entrando numa zona de conforto, porque nos encontramos dentro de um sonho hipnótico que nos move numa escuridão. E nessa escuridão, nós pensamos o seguinte, eu não tenho condições de adquirir nada e de entrar em tal coisa, por que eu vou fazer, como que eu vou fazer para entrar em tal coisa? Você não tem emprego, você não tem trabalho, você não tem nada, todas as coisas que você faz não estão dando certo. E a partir do momento, então, que você persiste e bate na mesma tecla, você dá uma meia volta para trás e começa a questionar por que muitas pessoas conseguem e outras não. Então, isso é fator de consciência e aí prova que cada um de nós tem uma individualidade diferente. Porém, estamos dentro da mesma consciência, porque só existe uma única consciência, só existe um único espírito manifestador e mantenedor de toda esta vida. Claro, e aí as percepções também são individuais. E aí, além disso, tem a persona que é constituída por suas crenças, por seus sistemas de crenças distintos. Cada um de nós está aqui manifestado, nasceu numa família com um sistema de crença, mas o sistema de crença ele é impessoal, como já foi dito, né? Então o sistema de crença ele é global, é universal,
Porém, cada um de nós tem uma percepção desta vida aqui. Então, a partir do momento que nós começamos a mergulhar nos estudos, que nós começamos a observar, nós começamos a meditar, nós começamos a aquietar a mente, mesmo gente com pouco hábito, por isso que a gente não pode nos autopunirmos. Por quê? Porque ainda estamos agarrados na vida humana. E a partir do momento que estamos praticando e ainda com hábitos de vida humana, nós precisamos observar, elaborar e soltar. Isso é o trabalho com as sombras psicológicas. Por quê? Porque elas vão vir à tona. Nós estamos trabalhando com uma limpeza da consciência, nós estamos trabalhando com a remoção dessa pedra que está sendo arrancada sem auxílio das mãos, como viu Daniel. E essa pedra é a consciência material, a consciência desse materialismo, dessa pressão frenética que a humanidade tem de se agarrar na matéria, se agarrar em bens e posses, né? Poder econômico, poder patriotismo. Patriotismo também é poder, porque é vencer. Eu venço a Inglaterra, eu ganho a guerra, eu sou o mais poderoso do mundo. E aí? Será o que benefício traz esse poder? Que benefício traz o poder material? A partir do momento que essa matéria se vai ou você se desliga desse corpo aqui, biológico, que importância tem isso? Por isso que a gente fala que o vencer na vida é buscar realmente o conhecimento do poder da consciência espiritual. Mas o poder da consciência espiritual nós não buscamos com o ego. É simplesmente quando nós desfazemos essas crenças egóicas que a gente tem, o egoísmo ou interesses particulares, e quando nós nos dedicamos a esta vida que é a contemplação, a meditação e a ação, gente, porque contemplação é ação, já foi dito isso. Contemplação é ação. Precisamos descansar no espírito, mas não deixar de fazer as nossas coisas, porque nós viemos aqui, somos co-participantes desta realidade virtual. E dentro dessa realidade virtual nós viemos com afazeres aqui. Afazeres profissionais, afazeres humanos. Precisamos resolver parte de nossa cena humana. E resolver parte da cena humana não é retirar de nós, elas existem, estão aqui sendo manifestadas. Porém, o nosso olhar sobre elas muda a partir do momento que a gente começa a seguir diligentemente, né, a seguir com disciplina as práticas de meditação contemplativa. Então começa a mudar a nossa visão de mundo, começa a mudar a nossa visão sobre a doença, sobre frequências, as projeções que as pessoas te jogam. Vou dizer alguma coisa aqui para você. Você está conversando com uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, né, para vocês. Estamos conversando com uma pessoa e eu tô com muita dor no corpo, eu acho que eu vou ficar gripado. E aí já vem a questão no ar, vem a questão do Covid, vem a questão de todas essas questões. Você observa a pessoa, deixa a pessoa falar e faça 1 minuto de silêncio, olhando para a pessoa e troque o assunto. Ali você contempla o ser verdadeiro daquela pessoa. Porque a persona dela está projetando uma gripe, projetando uma dor no corpo, projetando a Covid. Então você reinterpreta isso, né? Não se deixa ser influenciado por essa frequência, não entre em fase com essa frequência, não alimente o assunto, faça um silêncio, né? Faça um silêncio interior, reinterprete ali, porque é nanosegundo, e você entra em fase com o eu superior daquele ser que está projetando em persona aquela situação para você. Então assim a gente vai levando, porque entrar em conflito com a informação, dizer, aí vamos falar o seguinte, que nós estamos estudando aqui, tá? E isso em sã consciência e ignorância, não, você não vai ficar doente porque não existe doença, porque você é um ser único, você é espiritual. Não, isso é um descarrego de informação, é uma outra projeção que a gente está fazendo. Então devemos cuidar disso, gente. Devemos cuidar disso, porque a verdade ela tem que ser cultivada, é uma pérola de grandíssimo valor, mas precisa ser cultivada internamente em nós, até que fique firme este reino construído sobre a pedra, né? Então, o Senhor precisa construir este alicerce, esta casa, porque aí os trabalhadores trabalharão com alegria, com prazer, com amor, tá? E com observação também.
sobre cada ponto, sobre cada medida desta casa que vai sendo construída sobre a rocha da palavra. Então é assim. Então a gente vai contemplando, vai ficando mais em silêncio, vai observando, a gente escuta muitos assuntos, vai ficando quieto, em silêncio. A gente deixa de começar a argumentar sobre alguma realidade, alguma coisa, a menos que lhe pergunte algo, você tenta argumentar não falando a verdade, porque a verdade a gente precisa cultivar ela, mas dando intuitivamente que vem na sua consciência, né, dando um auxílio para esse irmão que está em dúvida, esse irmão que é receptivo a essas questões. Precisamos discutir e falar sobre a verdade sobre as pessoas que estão no mesmo caminho espiritual estudando. Porém, tem alguns que estão aqui só em busca de resultados. E isso é normal, humanamente normal. As pessoas buscam algo para solucionar seus problemas particulares. E quando isto não acontece, há frustração. Por isso que compartilhar a verdade, falar a verdade para qualquer pessoa é um erro do praticante. Então precisamos ficar quietos, manter isso em nossa consciência para que a gente possa avançar dentro deste caminho, avançando e avançando, criando essa certeza vai aumentando, essa rocha vai ficando cada vez maior, essa rocha material vai sendo removida de nós, porque é uma crasta, gente, isso aqui é uma rocha muito pesada. Essa crença universal em dois poderes, o erro humano, é uma crença pesada, porque estamos aqui com necessidades, mas o Pai sabe a necessidade de cada um de nós, mas Ele corresponde no tempo do todo, não no nosso tempo do ego. Então, o ego ele quer para agora, e o todo ele tem um projeto para nós. Então, precisamos sim nos dedicar aos estudos, às meditações. Mais uma questão aqui, gente, para quem tem problema com meditação, que não consegue meditar, vamos começar com respirações, começar a intuir e respirar o ar puro e intuir a seguinte questão, as seguintes palavras: eu estou respirando o amor de Deus, eu estou respirando o amor do meu Pai que está em mim. E eu estou no meu Pai, então eu estou respirando o amor de Deus. Vá respirando, feche os olhos, vai acalmando esta mente que está lhe perturbando, essa situação de estresse, essa adrenalina muito alta, cortisol. Então você vai harmonizando, a melatonina ela vai exercendo o seu papel de relaxamento, você vai se entregar para isso, mas você precisa se permitir para que isso aconteça, você precisa acreditar. Porque essa é a medicação gratuita e a medicação mais fácil que já foi criada neste mundo, gente, há milhares e milhares de anos. Então, nós vamos deixar aqui abaixo deste vídeo, continuando, né, em todos os vídeos deste estudo, o nosso link do grupo, informativo, tá, da classe de estudos. Tá? Nós estamos aí, nós estamos na terceira aula, vamos para a quarta aula, tá? Então aproveitem quem quiser participar, tá? Lá você vai receber informações sobre como entrar na classe, como que funciona a classe, tá? Existe um PDF que é compartilhado lá ou no privado para cada pessoa que entrar no grupo, com a informação de como que funciona a classe, tá? De estudos da consciência infinita. Tá? Nós temos lá diversos assuntos a ser tratados, pesquisas a serem feitas e está muito interessante o estudo. Tá? Nós estamos iniciando com a mecânica quântica, então nós estamos ainda no início e ainda dá tempo, gente, de quem quiser realmente estudar um conteúdo sério, estudar tudo que já foi falado e a gente vai aprofundar ainda mais dentro desses aspectos, com perguntas, com indagações, e ali é estudo mesmo. Nós vamos fazer trabalhos, inclusive, tem um trabalho que a gente solicitou da interpretação da dupla fenda. Então, que é o experimento fundamental da mecânica quântica. Interpretação. O que a dupla fenda nos traz de informação? Qual é a informação principal do experimento da dupla fenda? Então, você que está assistindo este vídeo, você pode comentar abaixo aqui deste vídeo. Então o link vai ficar disponível aqui na descrição deste vídeo,
Tá? Compartilhem para quem precisa, compartilhem para pessoas que estão chegando agora dentro desses estudos, pessoas que querem encontrar alguma palavra, algum livro, algum estudo que elas possam acompanhar diariamente. Aqui nós estamos construindo esta playlist aqui e vai ter mais playlist aqui no canal. Muito obrigado.